Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de manutenção e reparo de celulares ministrado pela Texel Service. Eu sou o professor Eduardo, vamos para a última aula do módulo 4, aula 12. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre curto e consumo, certo? Aparelhos que não ligam, totalmente inoperantes devido a um curto-circuito ou então alto consumo. O alto consumo ele vai gerar o consumo total da bateria e o aparelho não vai mais carregar. Lembrando que esses aparelhos são os aparelhos que nós podemos aplicar o nosso conhecimento em aprendizado, porque eles são aparelhos apagados. Então, se nós recebemos eles apagados, nós não temos a obrigação de entregar o cliente funcionando. Mas lembrando, se nós colocarmos eles para funcionar, nós iremos ganhar, certo? E o aparelho apagado, que devido a um curto ou um consumo, o seu lucro é 100%, O nosso lucro vai ser 100% porque geralmente esses aparelhos não vão levar peças, só vão levar mesmo o nosso tempo, o nosso conhecimento, e também nós sabemos que o nosso conhecimento ele vale dinheiro. Então, nós vamos aplicar algumas técnicas infalíveis para nós detectarmos consumo e curto. Eu quero que vocês prestem atenção nas técnicas. Se tiver alguma dúvida, revejam essa aula quantas vezes necessário. Nós vamos aplicar todo o conhecimento que foi ministrado no curso, desde o primeiro módulo, no segundo e no terceiro módulo, porque nós vamos fazer análise, teste na placa e fazer também o ajuste na fonte para detectar o curto. Nessa aula nós vamos utilizar o congelante, que é um produto que eu utilizo para detectar curto, aquecimento na placa, porque o curto ele gera um aquecimento e nós podemos localizar ele com mais precisão com o congelante. E esse aquecimento ele é localizado através da fonte. A fonte nós vamos injetar a tensão na placa e essa tensão ela tem que ser aplicada de modo controlado por pouco tempo para que não venha a danificar mais componentes da placa ou até danificar a placa total e desta forma deixando a mesma sem reparo. Então nós vamos utilizar o congelante nesse teste. Eu vou fazer o teste aqui em 3 placas, vou utilizar aqui a fonte de bancada, vou utilizar um multímetro, utilizar a fonte para colocar o componente. A remoção do componente, pessoal, eu vou fazer de modo a frio com a pinça, para mim não ter que submeter a placa a 2 aquecimentos. Lembrando, pessoal, que nós temos que fazer a análise no aparelho, análise técnica, para saber se é um curto ou se é um consumo. Nós podemos fazer essa análise com o multímetro ou com a fonte, porque o mesmo vai identificar através das suas funções, o curto, e o multímetro através da escala de continuidade. Eu estou aqui com a placa do Samsung, a placa devidamente desmontada, mas vocês também podem fazer o teste com um aparelho montado, encostando o positivo e o negativo. Nós sabemos que o positivo e o negativo não pode haver continuidade entre eles dois. Vou pegar aqui e botar o multímetro na escala de continuidade, uma ponta de prova no massa e outra nos terminais. Negativo, neutro, positivo, Então essa placa está em curto. Então só com o multímetro eu identifiquei que a placa está em curto. Se eu fosse ligar essa placa na fonte, podemos observar que ao encostar o positivo no positivo, o CC vai acender, identificando curto circuito, ok? Estou aqui com outra placa, vou colocar aqui também, verificar. Positivo, positivo, neutro, negativo. Então ela também está em curto. Vou analisar essa placa aqui do Motorola, Moto G2, positivo, negativo. Essa não está em curto, certo? Como eu acabei de testar, a placa do Samsung está em curto. Vou fazer um teste aqui em 2 placas de Samsung. Em curto também, a outra placa. Eu estou aqui com o cabinho do Moto G. Tirei esse cabo de uma bateria, para poder fazer o teste num aparelho. Porque como nós sabemos, é muito apertadinho aqui o positivo e o negativo. Não tem curto, mas tem um consumo. Pessoal, vamos prestar atenção aqui às técnicas que vai ser aplicada, certo? Para que vocês não tenham dúvidas durante o processo. Eu vou começar aqui com a placa em curto. Primeiramente eu vou fazer o ajuste na fonte. Eu estou aqui com uma fonte
de 5 amperes. Dependendo da sua fonte, né, você vai fazer esse ajuste nela, deixar ela na amperagem no máximo, certo? Amperagem no máximo. E você vai diminuir a voltagem. Você vai botar uma garra, a negativa, no terra, né, do aparelho. Positivo no positivo do aparelho. E você vai começar a aumentar a voltagem da sua fonte. Você pode observar que com 0,0.6 já mostra um consumo de 2.800 mA. Eu começo a tentar localizar onde é que se encontra o aquecimento na placa. Certo? Eu posso observar com as mãos. Opa! Esquenta, viu? Esquenta, é. Eu posso observar que o aquecimento está bem aqui nessa região. Certo? Aqui está esquentando bastante. E eu já começo a fazer a análise com o multímetro nesse setor. Onde eu pude observar o aquecimento é nesse setor aqui. O multímetro está selecionado em escala de continuidade. E eu vou localizar a peça que está em curto. No caso aqui é uma bobina, ela não bipa, né? No caso capacitor, bipa o lado negativo e o positivo não. Aqui não bipa. Aqui também não bipa. Não. Aqui já bipa, ó, esse capacitor. Aqui bipa. Aqui então bipa. Capacitor bipa só um lado. Nós temos que se lembrar, pessoal, que nós temos que saber, né, como é que se comporta cada componente durante o teste. Mas o importante é a gente saber o local que está aquecendo. Então, é esse local que está aquecendo. Aqui eu já localizei alguns componentes que estão em curto. Esses 3 componentes. Aqui também, ó. Esse como ele está em curto. Esse também está. Esse também está. Então, o local que está aquecendo, como nós localizamos pela fonte, né? Só pegando na placa, eu localizei que esse é o local. Então, tem vários componentes aqui em curto. É muito importante a gente fazer essa primeira análise com a mão, para que nós venhamos perceber através do aquecimento na placa, né, o local que está aquecendo. Eu localizei vários componentes aqui em curto, então vou baixar aqui a voltagem novamente, ligar a placa. Se não tem voltagem, não tem consumo, certo? E vou aplicar o congelante no local que está aquecendo. Lembrando que esse congelante, ele custa em torno de 80 a 90 reais, certo? Aqui com esse congelante eu tiro até 10 a 15 curtos reparos em placa, consigo efetuar de 10 a 15 reparos. Nós podemos também utilizar o ar comprimido de cabeça para baixo, ao contrário, que o ar comprimido de cabeça para baixo ele sai congelante, ele custa em torno de 35 a 40 reais, o ar comprimido só é 164 mililitros e o congelante 400 mililitros, então ele é o dobro, né? Aqui custa 40 reais, aqui custa 80, então
Se a gente for comparar, ele é o dobro da capacidade. E o congelante, ele dura bem mais. Então eu vou aplicar o congelante na placa. Dou uma sopradinha. E eu vou aumentando a voltagem devagarzinho. Ó. Posso ver que a peça que aqueceu primeiro foi esses dois capacitores aqui, ó. Vou aplicar o congelante novamente no setor. Dou uma sopradinha. Tá ali as peças congeladas. Vou aumentar a voltagem devagarzinho. Podemos observar que a peça a descongelar primeiro é essa peça aqui. Ó, vou aplicar o congelante. Dou uma sopradinha para ficar branco. Aí vou aumentar a voltagem e a peça já vai descongelar. Vou repetir o processo mais uma vez. Aqui de cara eu consigo ver, certo? Vou fazer novamente, ó, uma aplicação. Lembrando, pessoal, que ao girar o potenciômetro do voltímetro, nós temos que girar com bastante delicadeza. Devagarzinho até a peça descongelar. A peça que está em curto é essa daqui, certo? Eu removo ela, ó. Removi ela a frio. Agora eu vou fazer o teste na peça, né? Porque capacitor ele tem a resistência alta, então não é para bipar. Então aqui, ó, podemos ver que ele está em curto. Então o mesmo teste eu faço aqui na ilha, ver se a ilha vai bipar. Ó, já não bipa mais, só bipa um lado, negativo, né? Negativo. Então agora tá ok. Vamos testar os demais componentes. Ó. Não bipa mais, certo? Vamos colocar na fonte. Vou colocar aqui na fonte e voltar para 4 volts. E vou encostar o positivo. Podemos ver que o consumo está zero, o curto sumiu, certo? Temos que fazer a substituição da peça. Colocar uma peça no local, certo? Para que o aparelho venha a ligar. Certo, pessoal? Vou fazer aqui mais um teste, mais uma placa. Mas lembrando, ajuste da fonte na amperagem no máximo, corrente no máximo, e derrubar a voltagem. Fazer aqui numa placa de Samsung, mais uma vez. Essa placa ela está em curto. Curto total. Quando eu encosto aqui, o curto-circuito acende. Vou baixar a voltagem. Galera, por que é importante a gente baixar a voltagem total e aumentar devagarzinho? Porque se eu botar a voltagem no máximo, ela pode ir queimando componente após componente e chegar no CI. E se o curto chegar no CI, né, por acaso queimar o CI, aí tornará o reparo um pouco mais difícil, né? A chance de reparo da placa diminuirá bastante. Vou fazer aqui o teste novamente, ó. Vou aumentar a voltagem devagarzinho, sem que a luz do CC acenda, certo? Ó, ela só vai acender se exceder os 5 amperes, né? Que eu regulei ela no máximo. Vou botar aqui ela em torno de 3 amperes. E começo a apertar a placa, né, para me saber onde está o aquecimento. Pego em todas as partes da placa. O aquecimento está nessa região aqui. Certo? Tá um pouquinho, ó.
nessa região aqui o aquecimento, certo? Esquentando bastante nessa região. Galera, eu vou fazer uma análise aqui em outra placa da Samsung, certo? Lembrando que é fundamental, de extrema importância, o ajuste da fonte. Sempre que você detectou a placa no curto total, você vai aumentar a fonte, você vai aumentar a amperagem da sua fonte no máximo. Se ela é uma fonte de 5 amperes, você bota em 5 amperes. Se é uma fonte de 2 amperes, você coloca no máximo 2 amperes. Dependendo do modelo, você trabalha com ela no máximo, diminuindo a voltagem total, certo? Que ela fique zero. Vou fazer aqui o mesmo procedimento, uma ponta de prova no negativo, uma ponta de prova no positivo. Vou aumentar a voltagem aqui devagarzinho, para que não exceda, certo? A amperagem máxima ajustada, no caso aqui foi 5 amperes. Então vou botar aqui em 3.200 e vou começar a pegar na placa para tentar localizar onde é que ela está aquecendo. Vou aumentar aqui mais um pouquinho a voltagem. Ela está esquentando bem aqui nessa região aqui. Certo? Então faço conta. Eu não vou tacar congelante na placa toda, né? Porque eu não vou gastar o congelante e o congelante não é tão barato. Então ela está aquecendo nesse setor, diminuir a voltagem da fonte. E agora eu vou para o teste, né? O teste com o multímetro, escala de continuidade. Já com o local que foi detectado através do toque, que está aquecendo esse local, então vou fazer a análise no circuito. Escala de continuidade, esse era o local que estava aquecendo, certo? Ponta de prova no massa, aqui ó, no massa, e outra nos componentes. Diodo em curto, capacitor em curto, bobina ok, capacitor ok, capacitor em curto, capacitor em curto, então já esses 3 componentes em curto, ó. Mas esses 3, aqui não, aqui não, aqui não. Então, pessoal, pude ver que aqui tem esses 3 componentes em curto, mais esses 3 componentes aqui em curto. Então eu vou aplicar o congelante. Galera, eu sempre usei congelante, tem gente que usa breu, tem gente que usa álcool isopropílico, mas a questão é que você deve localizar o aquecimento o mais rápido possível, para você não submeter a placa ao curto durante muito tempo, certo? Porque o curto constante, ela vai gerar um efeito dominó na placa, vai queimar componente após componente, até chegar no CI. Ó. Nós podemos observar curto nesse setor e curto nesse setor. Se a gente observar aqui as trilhas, né, vai para dentro do CI. Então, a placa sobre curto constante, se danificar o CI, aí complica mais o conserto, né, aí dificulta mais as coisas, porque CI tem que ser o CI da mesma placa, o mesmo modelo. E os componentes, esses semicondutores, capacitores, bobina, eu posso tirar de qualquer placa, né, sendo do mesmo setor. Vamos aplicar o congelante aqui. Uma ponta de prova no massa, no caso estou utilizando conector de carga. E outra ponta de prova na conector da bateria. Voltagem zerada. Vou aplicar o congelante no local. Vou fazer uma primeira análise aqui visual para ver se eu identifico a peça para depois mostrar no microscópio.
certo? Já vi aqui o local onde está aquecendo. Pessoal, o ajuste aqui ele tem que ser bem sensível, com pouca tensão o componente já vai aquecer, então a gente tem que ficar ligado onde é que vai acontecer o derretimento do congelante o mais rápido na primeira peça, certo? Que vai apresentar a primeira peça que vai descongelar. Vou aplicar aqui o congelante. Botei ali na placa. E vou rodar aqui, ó. Pude observar que ele aqueceu primeiramente bem aqui. Essa peça até está danificada, ó, justamente devido ao curto, né? Ela já até arrancou, já está até trincada, ó, porque ela aquece tanto que o capacitor ele começa a rachar. Tem situações que o capacitor racha até no meio. Ó, vou fazer aqui novamente. Ó, devagarzinho. Fazer aqui mais uma vez, ó, congelante. Você aplica o congelante no local na qual você localizou os componentes em curto, certo? Ó. Roda só, você vê só um pouquinho na fonte, ele já detecta, ó. Ó. Detectou que o componente é esse daqui. Eu faço a remoção dele a frio, com a própria pinça, vou aqui, ó, posiciono ele, ó, e quebra, ó. Certo? Vamos fazer o teste. Se o curto saiu, eu posso fazer o teste logo aqui no terminal. Ó, não tem mais curto. E agora eu faço o teste na ilha. Negativo, positivo, né? Não tem mais curto na placa. Faça aqui o processo de limpeza no local, né? Como vocês aprenderam no modo anterior. E faço a colocação do componente. Eu posso colocar esse componente até com o próprio ferro de solda, né? Eu mostrei para vocês aí como é que a gente faz. Você bota aqui o componente, ajeita a solda, dá um pingo de solda de um lado e um pingo de solda do outro. Agora vamos para o nosso último teste. Certo? Uma placa com consumo. Placa do Motorola com consumo. Vou botar aqui 4 volts. Porque essa não está em curto, essa ela está consumindo. Positivo no positivo, negativo no negativo. Já mostra o consumo aqui de 330 mA. Ok? Vamos ver se ela liga. Não liga. Você vê que o consumo aqui ele continua parado, não está ligando. Como essa placa ela não está em curto, o consumo só está em 330 mA, nós vamos ter uma dificuldade maior de ver o componente que vai derreter com o congelante. Então a gente tem que localizar primeiro no multímetro mesmo, viu? No multímetro mesmo, qual é a região que está com algum componente em curto. Começar nessa região aqui onde tem muitos capacitores e muitas bobinas. Aqui não. Aqui em curto, aqui ó. Esse daqui, né? Esse capacitor está em curto. Essa bobina. Essa bobina aqui também. Não. Esse capacitor, né? Essa bobina. Então essa região aqui tem várias bobinas em curto. Deixa eu ver aqui. Esses Motorola, ele fica muito... Esses conectores... Tem uma bobina aqui, um componente aqui em curto também. Aqui não. Não.
Aqui também. Então tem que fazer uma varredura geral na placa para saber onde é que tem. Aqui, ó. Ai não, encostei aqui sem querer. Aqui não. Cuidado com a posição do multímetro, certo? Aqui também. Aqui não. Mas esse capacitor sim. Pessoal, lembrando que essa placa aqui, ela não está em curto, ela está com consumo. Nesse caso, tenho que colocar um fio. Vou colocar esse fio aqui. Vou soldar esse fio em uma bobina. Não é em um capacitor não, certo, pessoal? É em uma bobina. Ó, aqui está em curto. Aqui não está em curto. Vou colocar em uma bobina em curto. Porque a bobina só entra em curto por causa do capacitor. Eu vou aplicar a tensão diretamente na bobina para a bobina entregar o capacitor que está em curto, certo? Vou pegar aqui um pouco de solda. Vou soldar nessa bobina aqui, ó. Soldar nessa bobina. A gente sabe que a bobina ela é em série positiva. Soldei na bobina. Soldado na bobina, certo? E vou aplicar o congelante nos locais que eu verifiquei que tem componentes em curto, né? Eu verifiquei componentes em curto nessa região e nessa região aqui, certo? Desse lado. Então vamos começar pelo lado que eu detectei componentes em curto. Pode ser que tenha componentes em curto nesse setor também, certo? Do outro lado da placa. Negativo. Diminuo a voltagem. Positivo na bobina, porque a bobina é em série positiva. E vou aplicar o congelante logo nos setores que eu vou fazer logo aqui para mim detectar visualmente, depois eu aplico novamente para botar no microscópio. Já verifiquei aqui o local que esfriou mais rápido, é bem nessa região aqui, certo? Aqui, que eu não vi nenhum componente esfriando tão rápido como aqui, certo? Então vou botar aqui nesse setor. E vou botar o microscópio. Certo? Vamos olhar aqui de novo. Está aqui o congelante novamente. Acho que é o do meio, né? Mais uma vez, pessoal, ó. Eu acho que é o do meio. Do meio. Do meio, né? É o do meio, componente do meio. Então, vou remover aqui o componente do meio, ó. Remover a frio. Removi ele. Certo? Fiz a remoção do componente, agora eu faço o teste. Né? Positivo, negativo, né? Vou aqui nessa região das bobinas, onde estava bipando. Deixa eu tirar aqui logo esse fio que eu coloquei na bobina. Deixa eu ver aqui. Ó, não bipa mais. Aqui também estava bipando, né? Não bipa mais. Não bipou mais. Então realmente era esse capacitor. Vamos colocar aqui na fonte novamente, ver se a placa apresenta algum consumo. Regular a fonte aqui em 4 volts. Verificar se ela apresenta algum consumo, né? Depois da remoção do capacitor. Então, pessoal, ó, não tem mais o curto na placa. Não tem mais o curto na bobina. A gente tem que ter muito cuidado para a ponta de prova não ficar batendo aqui, certo? Prestar atenção ao ângulo, né?
não tem mais o curto. Lembrando, pessoal, que foram duas técnicas aqui para descobrir um curto e consumo, certo? Lembrando que a placa em curto, a aplicação da tensão é diretamente no positivo e no negativo, e uma placa que estava com consumo. Nós aplicamos o positivo na bobina que estava em curto para detectar o capacitor que nós localizamos através do teste de continuidade na placa. Pessoal, essa é uma dica muito boa para a gente detectar curto e consumo de aparelhos, dinheiro que é muito bem-vindo na nossa assistência técnica, justamente por essa falta de conhecimento e vocês aprimorando, né, o que foi ministrado aqui. Vocês irão muito mais além, acendendo o aparelho, tirando curto, consumo, justamente com a aplicação das técnicas corretas, né? Ajuste da fonte, aplicação do congelante, reconhecer os setores que estão em curto com o multímetro. Ok, pessoal? Chegamos ao final da nossa última aula do módulo 4. Um abraço a todos. Até logo.